Vamos estrear hoje com o Diário Pop, que é tudo do mundo pop. Música, teatro, filmes, séries. E hoje a estreia é com ele, o nosso querido repórter de Souza, o Bruno Rafael, que vai trazer dicas muito legais para o mundo pop, para o seu final de semana. Maravilha, o PT ficou legal aí, viu? Bruno Rafael, boa tarde, querido, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao seu quadro, o Diário Pop. Boa tarde a você, Conrado, boa tarde a quem nos acompanha a partir de agora aqui no Diário News. Primeiro que é uma grande satisfação estar participando nesta sexta-feira para falar sobre esse tema que é tão importante na cultura pop, depois de uma semana, inclusive, que você conseguiu abordar um tema muito interessante que foi desses eventos que envolvem games, animes e etc., que você abordou essa semana, que acontece em Cajazeiras em outubro, e a gente, nessa mesma semana, consegue fazer a estreia do nosso Diário Pop. Maravilha. Ô, meu caro Rafael, eu já estou aqui anotando e o pessoal já está com o lápis na mão. Qual é a sua indicação especial para esse final de semana? O que é que tem de novidade aí no mundo das séries e dos filmes? Olha, Conrado, para esse final de semana eu vou trazer duas indicações importantes e uma delas com uma crítica, porque a primeira eu ainda não tive possibilidade de acompanhar. Mas para quem durante a semana não conseguiu acompanhar na quarta-feira, a Disney+ lançou a série do mundo de Star Wars, que é Andor. Andor conta uma história de um dos seus personagens do filme Rogue One, que é de 2016. Essa história é uma prequel, ou seja, conta 5 anos antes daquela linha do tempo do filme que teve a sua datação de 2016. E vai contando a história de Andor, né, um pouco da sua introdução, a sua origem, como ele se tornou aquele guerreiro que nós observamos mais maduro no filme Rogue One de 2016. Então essa é uma das minhas indicações. Eu já assisti 2 dos 3 episódios que já estão no ar no Disney+, lançado na quarta-feira, como eu já disse, e a minha crítica vai pela lentidão que essa série ela se dá nesse início, pelo menos nos 2 primeiros capítulos, e já tenho escutado algumas críticas de que o terceiro também vai da mesma forma. A mescla que fazem das linhas do tempo atual com ele adulto e da linha do tempo dele criança, se descobrindo e tudo mais, lutando na sua infância, ela fica meio confusa, fora que a lentidão desse início da série também deixa um pouco a desejar. Uma situação que deixou a desejar também em outras séries do mundo derivados de Star Wars, como o livro de Boba Fett e também Obi-Wan Kenobi, que no começo foi bastante devagar, deixou muito a desejar. Então Andor mais uma vez. Só que a diferença de Andor dessa vez, em comparativo com o livro de Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, é que Andor não parece ser uma série voltada ao mundo Star Wars. Desses últimos lançamentos, que inclusive incluem Mandaloriano, que é uma série incrível, que vai estrear sua próxima temporada somente ano que vem, não parece de forma alguma ser uma série de Star Wars, pela sua temática inicial, pela sua lentidão inicial, e uma crítica muito grande do Guilherme de Luna, que faz o personagem principal, é justamente o porquê de fazer um derivado de um personagem que não teve, até agora, a relevância que necessitava no universo Star Wars. Tem a ver com aquela aparição de Rogue One, ele foi muito importante lá, mas aí o desenvolvimento dele, algumas pessoas que acompanham o universo, e apesar de ser um universo gigantesco dos filmes, é um universo que, com muita dificuldade, Conrado, consegue agregar novos fãs, pela forma como eles desenvolvem seus filmes e, mais recentemente, as suas séries. Em especial pela última trilogia, que não encerrou de uma forma como era desejado pelos fãs de Star Wars. Então, Andor é uma indicação para quem é fã de Star Wars, mas é uma série que, nesse início, esses 3 primeiros episódios, mais parece uma série qualquer pela sua lentidão. Realmente, se você parar para observar e assistir, dá sono a série Andor, infelizmente, porque é um universo que envolve planetas, envolve seres. É um universo muito atrativo, mas nesse início não está sendo bem planejado. Algumas pessoas falam que é porque é uma série que vai mostrar a introdução, mas uma introdução de personagem, ou o início da forma como ele foi se moldando,
não precisa ser tão lento como Andor, inclusive para uma série que, ao que tudo indica, terá 12 episódios, todos esses com 50 minutos. Ou seja, eles pegaram um longa-metragem gigantesco e dividiram em 12 partes. Então, é uma série muito longa que realmente dá sono. Mas é uma indicação para quem gosta de Star Wars e quer estar por dentro de todo esse universo. Maravilha. Tem outra indicação de uma série? Acho que a Daimler, é isso? Isso. A outra série que a gente vai indicar também para esse final de semana, ela é um pouco mais pesada, Conrado. Eu não sei se você já ouviu falar, a Netflix divulgou nas últimas semanas e intensificou a divulgação do trailer de Dahmer. É uma série que vai contar lá a história de um serial killer. Ele cometia vários assassinatos e ele se relacionava com pessoas, com homens gays e se relacionava com eles, convidava para sua casa. Isso é a história real da série, tá? Do que é uma história real e a série vai em cima disso. Então, o personagem principal, que é o Dahmer, o Jeffrey Dahmer, ele se envolvia com homens, levava esses homens para sua casa, eles tinham relações sexuais e, infelizmente, ele acabava os matando logo após isso. E uma coisa que ficou muito confusa ao longo dos últimos dias de expectativa para o lançamento dessa série era se, de fato, ele acabava consumindo essas pessoas, como se indicava anteriormente, ou se ele preservava os restos mortais dessas pessoas. E foi evidenciado, vários sites e blogs de cultura pop já têm publicado essa matéria, de que ele não consumia a carne humana dessas pessoas que ele se relacionava e, infelizmente, acabava matando depois. Mas sim que ele guardava alguns restos em geladeira. É uma coisa bem macabra. Então, o Ryan Murphy, que é o diretor dessa série, ele é famosíssimo também por American Horror Story e trabalha mais uma vez com esse ator que é o Evan Peters, também muito famoso desse seriado American Horror Story, e ele é bem voltado para esse tipo de drama, esse tipo de horror e terror também, esse ator que trabalha nessa série. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, ela já se encontra completa na Netflix, mas é uma boa para maratonar nesse final de semana. Nas redes sociais, o caso do Jeffrey Dahmer ganhou uma repercussão gigantesca. Se você abrir, por exemplo, o TikTok e pesquisar sobre, você vai ver cenas do próprio Jeffrey Dahmer na vida real, como ele era, algumas pessoas contando de fato de como ele agia. Então, é uma boa pedida para observar. Mas eu já tomei conhecimento, através de uma crítica, de que o final parece que tenta romantizar a história, transformando isso numa questão de perdão e tudo mais. Mas, enfim, eu vou aguardar para acompanhar isso, para trazer uma crítica um pouco mais baseada ao fim da série, mas é uma boa pedida para quem quer acompanhar séries derivadas de fatos acontecidos de forma real, como outras que já tem na Netflix. E que surgiu recentemente é a Mulher Hulk. Depois do incrível Hulk, agora é a Mulher Hulk. Qual é a avaliação que você faz? Olha, Conrado, esse sorriso é apenas porque você colocou a She-Hulk no ar antes das outras, porque eu vou te contar que, para mim, está sendo uma experiência de decepção. She-Hulk é uma série que introduz um personagem. O universo cinematográfico da Marvel tem passado pela introdução de novos personagens. A Yelena Belova, que é a nova Viúva Negra, a Kate Bishop, que é a nova Gavião Arqueira, e outros personagens, por exemplo, a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, personagens jovens que estão surgindo no universo cinematográfico da Marvel, que está passando aí, digamos que por um soft reboot. Estão saindo, por exemplo, atores que estão desde 2008, a exemplo do Robert Downey Jr., que deixou o papel do Homem de Ferro em 2019, e entrando novos atores para cumprir essa lacuna e também colocar novos personagens no ar. No caso da Jennifer Walters, que é a She-Hulk, ela é a prima do Bruce Banner, que é interpretado pelo Mark Ruffalo no universo cinematográfico da Marvel. Para quem não conhece o Bruce Banner, ele é o Hulk. Ele aparece no primeiro episódio, o Hulk, faz lá uma dinâmica com a Jennifer Walters, e aí sim, depois de um acidente, ela ganha os seus poderes, depois de entrar em contato com o sangue do Bruce Banner, que tem radiação gama, e ela se transforma na She-Hulk. É apenas uma síntese rápida para você se identificar, caso você não saiba da história, do contexto de que está acontecendo agora na série da She-Hulk. Porém, vamos a alguns pontos. She-Hulk, ela coloca, Conrado, alguns
na maioria dos seus episódios, e será assim até o final da temporada, pontos importantes sobre feminismo e a defesa da mulher. Alguns críticos na internet estão tendo muita preocupação a fazer críticas sobre She-Hulk, porque, por exemplo, homens que fazem críticas a She-Hulk podem ser vistos como machistas pela forma como se colocam as palavras por conta da pauta feminista que está sendo colocada em prática na She-Hulk. Eu não vou abordar esse tema, eu vou abordar da seguinte forma. A pauta feminismo, ela está sendo utilizada como pano de fundo, isso eu falo de uma forma que eu lamento demais, é um pano de fundo para atrair o público feminino, infelizmente. Porque, veja, é uma série que ao longo dos seus 6 episódios, de forma lamentável, apenas com 20 minutos cada, tem se sustentado em participações especiais. Por exemplo, do Wong, que é o novo Mago Supremo do universo cinematográfico da Marvel, o Abominável, que é o inimigo mortal do Hulk, que agora ficou bonzinho, com a participação especial, por exemplo, do Demolidor, e aquele mesmo Demolidor da Netflix, que vai ser introduzido nos próximos episódios também nessa série, vai fazer uma cameo. E como pano de fundo está ficando de lado essa questão do feminismo, que foi utilizado para atrair e mostrar a força da mulher na série, mas que não tem abordado isso da forma legal e introdutória como queríamos, para que a personagem fosse bem apresentada. Ao longo do seu contexto, She-Hulk, a Jennifer Walters é uma advogada e ela se transforma numa advogada de super-heróis, como sendo a She-Hulk. Ela é a cara de uma empresa, GLKIH, e a maioria dos episódios traz uma forma cômica que não tem nada de engraçado. Eu confesso a você que em nenhuma das cenas, e a proposta também da série é humor, eu consegui ter um tom de graça. Outro ponto lamentável para She-Hulk, já que esse é um ponto que nós estamos analisando, é o CGI, a computação gráfica, que tem sido uma pedra no sapato da Marvel nos últimos meses. Porque, veja, o primeiro episódio, depois de muitas críticas, foi muito polido. O que é polir um CGI? É melhorar o CGI com base nas críticas, e eles conseguiram fazer isso. O CGI do Hulk estava impecável, mas a She-Hulk, ela parecia a Magalu ou a própria Fiona dos filmes do Shrek. Tem uma cena específica nesse último, aliás, 2 cenas específicas nesse último episódio, o 6º episódio, que é do casamento da amiga da Jennifer Walters. Quando ela se transforma em She-Hulk e vai confrontar a Titânia, que é uma das suas inimigas no seriado, ela se transforma e está com um vestido rosa. Eu não mandei essa cena porque eu não consegui capturar ela com uma qualidade bacana para mostrar para a gente, mas se observar aquela cena e você comparar com qualquer cena da Fiona nos filmes do Shrek, você consegue observar de fato a Fiona. Então, um ponto de crítica muito importante também é o CGI, mas é uma série que não tem me agradado e tem se apegado muito a essa questão das cameos e muito mal colocada em prática a pauta do feminismo e a força da mulher, infelizmente. É complicado, acho que tem que trocar o nome ao invés de She-Hulk para X-Fiona, ficaria mais interessante. Bruno, daqui a pouquinho a gente tem entrevista com o Johnny Cena, ele vai falar sobre abdução. Mas só para encerrar a participação, tem outra série da Netflix que voltou ao top 10 depois da morte da rainha da Inglaterra. Parece que a série que fala sobre a vida da princesa Diana está no topo, né, das mais assistidas hoje, não é isso, Bruno? Exatamente, Conrado. The Crown conseguiu voltar a aparecer no top 10 das séries mais assistidas da Netflix. E, se eu não me engano, ela é a 3ª série de língua inglesa mais vista na semana de 12 de setembro a 18 de setembro. Naquela semana, de imediato com a morte da Rainha Elizabeth II, a série alcançou o top 10 das mais vistas em mais de 80 países. Para você ter uma ideia, tomando mais de 40 milhões de horas, as 17 milhões que tinham acumulado no período anterior, os episódios ainda entraram no top 10 de 87 países e territórios diferentes. Um feito e tanto para os capítulos de uma série lá de 2016, porque o que entrou no top 10 logo na semana da morte da Rainha Elizabeth foi a primeira temporada lá de 2016. O pessoal começou a acompanhar, inclusive eu comecei a acompanhar também a série The Crown. E nessa semana, por incrível que pareça, as pessoas querem saber mais e querem continuar acompanhando, porque além da primeira temporada de 2016, que entrou no top 10, a segunda temporada também entrou no top 10 essa semana das séries mais assistidas da Netflix. Hoje, o segundo ano de The Crown estreou no top 10 da plataforma em 7º lugar
com 16 milhões de horas assistidas e entrou no top 10 de 20 países, tá? Então, se os assinantes continuarem acompanhando a série nas próximas semanas, a Netflix vai economizar muito dinheiro para o marketing das outras 2 temporadas e temporadas finais que já estão em desenvolvimento. É uma série que, inclusive, eu postei nos meus stories. The Crown é um caminho sem volta, porque quando você começa a acompanhar, você quer continuar até o final, e é válido lembrar que, é claro, é uma série baseada em fatos reais que tem lá uma pitada de ficção também.